Graças e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1. Agora vamos para os versículos de 2 a 4. Semana passada ministramos do versículo 1 até a primeira parte do versículo 2. E agora, da segunda parte do 2 até o versículo 4. O tema do sermão é esse aí, meus irmãos. O Cristo Supremo, profeta, sacerdote e rei. O Cristo Supremo, profeta, sacerdote e rei. Diz assim, meus queridos irmãos, a santa, inerrante palavra do nosso Deus, que devemos ouvi-la com toda a reverência no nosso coração. Eu sei que as crianças, elas fazem parte do culto, nós não temos salinhas, porque entendemos que toda a família tem que estar presente no culto para cantar, para prestar ações de graças e para ouvir a palavra. Por mais que você possa imaginar ou alguém diga, mas a criança não vai entender nada. Irmãos, quem aplica a palavra ao coração da criança é o Espírito Santo. E ele sabe como aplicar ao coração da criança aquilo que está sendo transmitido durante o culto. Então, só peço aos pais, né, que tenham paciência, que possam acalentar seus filhos em seus colos, né, em seus braços, no momento da exposição, porque eu sei que muitas vezes as crianças querem falar mais alto do que o pastor, né? Mas é normal. Mas eu peço aos pais que tenham toda essa atenção com seus filhos, que prestem atenção à exposição da Santa Palavra de Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aí. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, através da pregação da sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, é fácil seguir a Cristo quando não há oposição. É fácil seguir Jesus quando não há perdas. É fácil seguir a Jesus quando não há sofrimento. Mas quando, meus irmãos, a fidelidade começa a custar algo, as dúvidas, elas surgem. E quase sempre essas dúvidas, elas não começam pelas circunstâncias, elas começam pela maneira como nós enxergamos Jesus. Imagine-se você vivendo no primeiro século. Você ouviu o Evangelho, creu em Cristo e passou a fazer parte da igreja. Mas agora você enfrenta a rejeição. Amigos se afastaram de você. Familiares o consideram como um traidor da fé dos seus pais. A pressão aumenta a cada dia. E enquanto isso, seus opositores repetem os mesmos argumentos. E que argumentos eram estes utilizados no primeiro século? Por que continuar seguindo a Jesus? Quem ele era, afinal? Quem é esse Jesus? Aos olhos do mundo, meus irmãos, ele era apenas o filho de um carpinteiro. Cresceu numa pequena e desprezada aldeia da Galileia. Nada em sua origem parecia indicar grandeza. A pergunta feita por Natanael certamente era repetida por muitas pessoas. João 1,46, frase bem conhecida. Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Outros também argumentavam que Jesus não passara de mais um líder religioso surgido num período de intensa expectativa messiânica em Israel. Mas, irmãos, havia uma objeção ainda mais forte. Se ele era realmente o Messias prometido, como explicar o seu fim?
Aquele que afirmava ser o rei prometido, ele terminou pendurado numa cruz romana. E a cruz não representava honra, meus irmãos. A cruz representava vergonha. A cruz representava rejeição. A cruz representava maldição. Para muitos, aquilo parecia encerrar definitivamente qualquer pretensão messiânica. Talvez alguns admitissem que Jesus tivesse sido um homem virtuoso ou um mestre admirável. Contudo, preste bem atenção, essas mesmas pessoas insistiam que os seus discípulos haviam construído uma religião inteira sobre uma afirmação impossível, a de que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Esses argumentos, meus irmãos, se tornavam ainda mais difíceis, porque naquela época, seguir a Cristo tinha um preço elevado. Tornar-se cristão significava correr o risco de perder relacionamentos, de perder a posição social, de perder o prestígio religioso e futuramente perder até a própria liberdade. Então, diante de tudo isso, muitos começaram a se perguntar: será que vale a pena permanecer fiel a Cristo? Exatamente nesse cenário, meus irmãos, que a carta aos Hebreus ela foi escrita. Antes de exortar seus leitores a perseverarem, o autor dessa epístola, que nós não sabemos quem a escreveu, faz algo surpreendente. Ele não começa falando sobre sofrimento. Ele não começa falando sobre perseguição. Ele não começa falando sobre deveres cristãos. Ele começa falando sobre Cristo. Porque ninguém persevera muito tempo com uma visão pequena de Jesus. Se você tem uma visão pequena de Jesus, você não vai perseverar. Por isso que nos versículos iniciais da epístola, o escritor, ele levanta os olhos dos seus leitores acima das circunstâncias e os conduz a contemplar a majestade do Filho de Deus. À medida que a passagem se desenvolve, meus irmãos, descobrimos que Jesus não é apenas mais um profeta, não é apenas um mestre moral, nem apenas um líder religioso. Ele é muito maior do que imaginavam os seus adversários. Ele é aquele para quem toda a história da redenção apontava. Durante séculos, Deus governou seu povo por meio de reis. Deus revelou sua vontade por meio dos profetas. Deus concedeu acesso à sua presença por meio dos sacerdotes. Entretanto, todos esses ofícios eram temporários. Todos esses ofícios eram incompletos. Todos esses ofícios apontavam para algo maior. Os profetas aguardavam uma revelação perfeita. Os sacerdotes aguardavam um sacrifício perfeito. Os reis de Israel aguardavam um governo perfeito. E Hebreus nos mostra que tudo aquilo que o Antigo Testamento anunciava encontra seu cumprimento definitivo em uma única pessoa. Irmãos, se isso é verdade, então abandonar Cristo não seria apenas abandonar uma religião, seria abandonar a única esperança de salvação. Então, ao apresentar aqui a supremacia do Filho, o autor de Hebreus, ele demonstra que toda a plenitude da redenção encontra-se em Cristo, porque nele convergem perfeitamente os três grandes ofícios do Antigo Testamento. Então o autor vai falar aqui três coisas. Ele é o Rei Supremo, ele é o profeta definitivo e ele é o sacerdote perfeito. Rei Supremo, profeta definitivo e sacerdote perfeito. Então, em primeiro lugar, Cristo é o Rei Supremo que possui, que criou e sustenta todas as coisas. Ele é o Rei Supremo que possui, que criou e sustenta todas as coisas. Após apresentar aqui a supremacia do Filho na introdução da carta, nos primeiros versículos, o autor de Hebreus, ele começa a sua argumentação destacando aqui, então, o ofício real de Cristo. E o texto, irmãos, apresenta três fundamentos que demonstram a autoridade real de Jesus. Primeiro, o autor diz assim, que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A linguagem
da herança remete, meus irmãos, imediatamente ao conceito do Antigo Testamento de primogenitura. Em Israel, o filho primogênito, o primeiro, ele possuía direitos especiais sobre a herança da família. Contudo, o escritor de Hebreus, ele está falando aqui de algo infinitamente maior. Cristo não é herdeiro de uma porção da criação. Ele é herdeiro de todas as coisas. Isso decorre de sua condição singular como filho eterno de Deus. Meus irmãos, entendam bem. A ideia não é que o filho passou a possuir algo que anteriormente não lhe pertencia. Antes, tudo já lhe pertencia por direito. E ao final da história, essa posse ela será plenamente reconhecida por toda a criação, como nós cantamos aqui. Desde o princípio, meus irmãos, o propósito do Pai foi glorificar o Filho, entregando-lhe todas as coisas como sua legítima herança. Por essa razão, queridos, a própria redenção, ela está vinculada à exaltação de Cristo. O alvo final da obra salvadora não é apenas livrar pecadores do juízo, mas o alvo final da obra salvadora é constituir para o Filho uma multidão incontável de redimidos e uma criação renovada pelo triunfo da sua reconciliação. Irmãos, a história caminha para esse grande momento em que toda a criação reconhecerá aquilo que já é verdade hoje. Tudo pertence ao Filho. Então ele continua argumentando. Ele diz que Cristo é o Criador de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho não apenas receberá todas as coisas, Ele é aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência. A autoridade do Filho não está fundamentada apenas na herança, mas também na criação. Meus irmãos, o universo existe porque Cristo o criou. Mas o que é isso? O universo existe para Cristo. Paulo expressa a mesma verdade quando ele escreve lá em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada, irmãos, escapa a essa declaração. Os céus e a terra, o mundo visível e invisível, as autoridades humanas, as autoridades espirituais, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. Por isso, qualquer tentativa de negar o senhorio de Cristo é uma negação da própria realidade da criação, porque o mundo pertence a Cristo, porque Ele o fez. Ele continua argumentando. Ele diz que Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder soberano, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, meus irmãos, o universo não apenas surgiu por meio de Cristo, mas ele continua existindo por causa de Cristo. A criação, ela não funciona, meus irmãos, independentemente do Criador. O Filho sustenta continuamente tudo aquilo que ele criou. Cada estrela que você vê no céu permanece na sua órbita, porque quem sustenta essa estrela é o Senhor Jesus Cristo. Cada acontecimento da história, meus irmãos, avança segundo o seu decreto, porque Ele é quem governa. Cada promessa divina caminha para o seu cumprimento, porque Jesus dirige todas as coisas. O mais impressionante, meus irmãos, é que essa sustentação acontece pela simples eficácia da sua palavra. A mesma voz que chamou a criação à existência continua governando a criação, meus irmãos.
Nada exige esforço para aquele cujo poder é infinito. Nada pode ameaçar o seu domínio. Nada pode limitar a sua autoridade. Nada pode frustrar os seus propósitos. Cristo, Ele reina, mesmo quando seu reino ainda não é plenamente visível. Era exatamente, meus irmãos, aqui que os leitores de Hebreus enfrentavam suas maiores dificuldades. Eles criam que Jesus era o Messias, mas eles não viam todas as coisas sujeitas a Ele. Os discípulos naquela época, eles viam um império romano opressor. Religiosos, judeus que perseguiam os cristãos. E o mesmo acontece conosco, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos passando por problemas, e eu imagino os nossos irmãos que estão na Coreia do Norte, os cristãos que vivem ali, naquele país comunista, os nossos irmãos que vivem em alguns países da África, onde o índice de perseguição é altíssimo. Eles não veem ainda com seus próprios olhos todas as coisas sujeitas a Jesus. Quando Cristo andou entre os homens, Ele não possuía as aparências externas normalmente associadas a uma realeza. Como nós cantamos aqui, não havia nele formosura. Não havia a beleza de rei sobre Ele. Jesus não chegou ao mundo cercado por um exército. Ele não habitou em palácios. Ele não foi recebido pelas elites políticas da época. Por isso muitos zombaram de suas reivindicações reais. O próprio Pilatos, ele perguntou lá em João 18:33, és tu o rei dos judeus? A pergunta carregava desprezo, carregava incredulidade. A resposta de Jesus revelou a natureza do seu reino. Jesus responde a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Isso não significa, meus irmãos, que o reino de Cristo seja menos real. Ao contrário, significa que sua autoridade é infinitamente superior à dos reinos terrenos. O governo de Cristo é celestial e, exatamente por isso, possui reivindicação absoluta sobre nossas vidas. Ignorar sua autoridade não coloca apenas nossos interesses temporais em risco, mas nossa própria eternidade está em risco quando não acreditamos na autoridade real de Jesus. O próprio autor, ele vai falar mais adiante no capítulo 2. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Veja, meus irmãos, essa é uma das razões pelas quais frequentemente nós somos tentados à dúvida. O reino já foi estabelecido, mas ainda não foi plenamente manifestado. Entretanto, a fé enxerga aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Nós estamos aqui porque temos fé, porque nos foi dado a capacidade, porque Deus nos deu o dom para crermos. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós conseguimos enxergar mais do que muitas pessoas não conseguem, do que bilhões de pessoas não conseguem enxergar o que nós enxergamos, porque nós temos a fé que nos foi dada. A fé, ela contempla o Cristo exaltado. A fé contempla o Cristo coroado. A fé contempla o Cristo assentado à direita da majestade nas alturas. E por isso o povo de Deus persevera, porque consegue enxergar este Cristo glorioso, este Cristo que é rei pela fé. Então, meus irmãos, se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, nada pode escapar do seu domínio. Se Cristo é o criador de todas as coisas, nada existe fora da sua autoridade. Se Cristo sustenta todas as coisas, nada acontece sem sua determinação. Se Cristo está entronizado à direita do Pai, nenhuma oposição poderá prevalecer contra Ele. Por isso, os cristãos hebreus não deveriam abandonar sua fé. Nós também não. Ainda que não vejamos todas as coisas sujeitas a Jesus nesse momento,
Nós sabemos, meus irmãos, pela palavra, que Jesus está coroado com glória e honra. Em breve, aquilo que hoje contemplamos pela fé, será visto por toda a criação. Conforme promete as Escrituras, Ele destruirá seus inimigos com vara de ferro do seu poder. Receberá seus servos fiéis na alegria do seu reino. E então se cumprirá plenamente aquilo que Paulo declarou lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, a pergunta não é se Cristo reina. A pergunta é se estamos vivendo hoje em submissão ao Rei que em breve será reconhecido por todo o universo. Todos vão ter que reconhecer Jesus como Senhor. Todos. Todos vão ter que abrir suas bocas para declarar essa verdade. Eles serão jogados no lago de fogo por toda a eternidade, mas eles vão ter que confessar. Satanás, os anjos, os principados, toda criatura no céu e na terra vai ter que confessar que só Jesus Cristo é Senhor. Que dia glorioso, meus irmãos, será esse? Que dia glorioso. Mas a pergunta é: você está vivendo submisso a esse Rei? Você é submisso a esse Rei? Ou você se rebela contra esse Rei? Ou você é rebelde contra esse Rei? Como é que eu sei que eu sou rebelde contra esse Rei? Quando eu rejeito a pessoa gloriosa de Cristo. E como é que eu rejeito a pessoa gloriosa de Cristo? Quando eu vivo para mim mesmo. Quando eu não desejo renunciar a mim mesmo. Quando eu não desejo carregar a minha cruz. Quando eu não desejo me humilhar perante esse Rei. Eu estou dizendo: Senhor, Jesus, eu não quero me submeter à tua autoridade. Segundo, meus irmãos, Cristo é o profeta definitivo que revela plenamente Deus. Então, depois de apresentar a majestade real de Cristo, o autor, ele passa a destacar aqui outro aspecto da sua supremacia. O Filho não é apenas aquele que governa todas as coisas, ele é também aquele que revela perfeitamente quem Deus é. O texto declara: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo, meus irmãos, é o resplendor da glória de Deus. Podemos contemplar a luz do sol, porque seus raios chegam até nós. Sem essa manifestação, nós não podemos experimentar o brilho do sol, o calor do sol. Da mesma forma, o Filho, ele torna visível a glória invisível de Deus. Deus não pode ser conhecido à parte de Cristo. É impossível conhecer o Deus verdadeiro à parte de Cristo. Sem o Filho, permanecemos em trevas espirituais. Sem o Filho, só especulamos sobre Deus. Sem um Filho, construímos imagens distorcidas de Deus, como as seitas o fazem, como o judaísmo atual faz, como nós falamos pela manhã. Esse judaísmo que nós temos hoje, esse Israel que nós temos hoje, não é o povo de Deus. Eles possuem uma visão distorcida de Deus, porque eles não enxergam Deus a partir de Cristo. Por isso que sem um Filho, nós construímos imagens distorcidas de Deus, como fazem os testemunhos de Jeová, que não reconhecem Jesus como Deus. Como fazem os adventistas. Como fazem o islamismo e tantas outras seitas e religiões falsas. Mas em Cristo, meus irmãos, a glória divina torna-se conhecida. Por isso Paulo afirma, lá em 2 Coríntios 4:6,
Porque Deus brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tudo aquilo que Deus é, resplandece no Filho. E ele continua argumentando. Ele diz que Cristo é a expressão exata da natureza divina, a expressão exata do seu ser. Irmãos, essa declaração aprofunda ainda mais a anterior. A palavra que o autor utiliza aqui é um termo empregado para descrever uma impressão produzida por um selo. A imagem aqui é de uma marca perfeitamente reproduzida. Assim como uma moeda recebe exatamente a imagem gravada pelo molde, o Filho, ele manifesta perfeitamente a realidade do Pai. Isso significa que não existe qualquer imperfeição na revelação que Cristo faz de Deus. Os profetas, eles transmitiam a mensagem de Deus. Cristo revela o próprio Deus. Os profetas eram servos. Cristo é o Filho. Exatamente, meus irmãos, veja, o argumento aqui de Hebreus. Cristo não apenas comunica informação sobre Cristo. Cristo manifesta Deus porque participa plenamente da natureza divina. João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É o próprio Senhor Jesus que declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. Não existe revelação maior, meus irmãos. Não existe conhecimento mais elevado. Não existe manifestação mais completa. Quem conhece Cristo, conhece verdadeiramente a Deus. Cristo é superior a todos os profetas do Antigo Testamento. Veja, essa verdade ajuda-nos a compreender corretamente, irmãos, a relação entre Antigo e Novo Testamento. Porque os leitores hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, mas o problema dessa decisão era evidente. Veja, ao retornar ao sistema antigo, como muitos estão fazendo hoje, existe um movimento aí de cristãos messiânicos, que estão retornando para o judaísmo misturado com o cristianismo. Naquela época era conhecido como os judaizantes, que diziam: olha, vocês precisam voltar aos costumes do judaísmo. Vocês podem ter fé em Jesus, mas é preciso que vocês observem a lei. É preciso que vocês observem as cerimônias judaicas, para que vocês possam ser salvos. É o que faz hoje, por exemplo, a Igreja Adventista. Ellen White, em seus livros, e nós sabemos que a Igreja Adventista está baseada, meus irmãos, nos escritos de Ellen White. Eles entendem que se você não guardar o quarto mandamento, você não pode ser um cristão verdadeiro. Por isso que para eles, a guarda do sábado é um meio de salvação. Primeiro, que o princípio do quarto mandamento, guardar o dia do Senhor, continua, não terminou, só foi transferido para o domingo. Eles continuam no sábado, mas Cristo ressuscitou no domingo. Então, o descanso sabático do cristão é no domingo, por causa da ressurreição de Jesus, quando ele descansa da sua obra de criação. Lá no Antigo Testamento, Deus descansa da sua obra de criação no 7º dia. Jesus descansa da sua obra de criação no 1º dia da semana. Por isso que os cristãos, desde aquela época, guardam o sábado no domingo. Mas nós não guardamos para termos salvação. Já somos salvos. Nós obedecemos aos mandamentos por gratidão. Nós obedecemos às ordens do nosso Deus, porque Ele nos resgatou das trevas, porque Ele nos transportou das trevas para o reino do Seu Filho, e fazemos por amor, porque fomos redimidos. A alegria agora em obedecer a Deus, a alegria em celebrar o Senhor no dia que Ele escolheu para adoração. Então, os adventistas, eles acham que é preciso crer em Jesus e também crer na lei para ter salvação. Está tudo errado, meus irmãos. É só a fé que nos salva.
A obediência é o resultado da fé, da conversão, é o resultado da regeneração, é o resultado do novo nascimento. A obediência é uma característica de cristãos verdadeiros. É o resultado do que Deus, através de Cristo, produziu na nossa vida. É o resultado da cruz, é os efeitos da obra salvífica de Cristo em nós, a obediência do cristão, e não um acréscimo à nossa salvação. Então, os leitores de Hebreus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Mas o problema dessa decisão, meus irmãos, era evidente. Retornar ao sistema antigo significava abandonar aquele para quem todo o sistema apontava. Os profetas do Antigo Testamento não eram concorrentes de Jesus Cristo. Eles eram suas testemunhas. Toda a mensagem profética do Antigo Testamento convergia para Jesus. A antiga revelação não estava errada, pelo contrário. A antiga revelação preparava o caminho para a revelação final. Os profetas anunciavam um Salvador que viria. Cristo é esse Salvador. Os profetas prometiam uma revelação futura. Cristo é essa revelação. Os profetas apontavam para a luz. Cristo é a própria luz. O próprio Isaías, ele profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E também declarou lá no capítulo 11 do seu livro: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Portanto, meus irmãos, ser fiel aos profetas do Antigo Testamento significa receber pela fé aquele para quem eles apontavam durante séculos. A verdadeira obediência de Isaías, a verdadeira obediência de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, de Malaquias, de Zacarias e de todos os demais profetas, conduz inevitavelmente a Cristo Jesus. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele diz que Cristo é o sacerdote perfeito, que realizou a purificação definitiva dos pecados. Ele escreve: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. À direita da majestade nas alturas. Nessas poucas palavras nós encontramos aqui uma das mais profundas declarações de toda a epístola. Cristo, ele realizou aquilo que todos os sacerdotes da antiga aliança apenas simbolizavam. Porque pense um pouquinho sobre isso. Para um judeu, a figura do sacerdote era indispensável. Desde os dias de Moisés, o sacerdócio ocupava posição central na vida religiosa de Israel. Todos os sacrifícios eram oferecidos, todos os dias sangue era derramado, todos os dias o pecado era lembrado. O sacerdote existia porque o pecado existia. Sua própria presença testemunhava que a comunhão entre Deus e o homem havia sido rompida. Mas havia uma limitação evidente em todo aquele sistema. Os sacerdotes eram pecadores. Os sacrifícios, meus irmãos, eram repetidos. Se os irmãos quiserem tirar um print daqui, certo? Eu não coloquei o segundo ponto. Então, meus irmãos, e depois eu vou postar, certo, meus irmãos? Eu vou estar postando no grupo do WhatsApp da igreja esse slide para que vocês possam depois estudar em casa. Meus irmãos, então, observem aí. Naquela época, e eu me refiro aqui ao Antigo Testamento, havia uma limitação evidente em todo aquele sistema. Como eu falei, os sacerdotes eram pecadores, os sacrifícios eram repetidos, a culpa permanecia. Por isso que era para que os sacrifícios deveriam ser repetidos todos os dias. Todos os dias. Se você estivesse lá, todos os dias você viria. Lá dentro do templo, no propiciatório, sempre haveria sangue.
Sempre o sangue deveria ser derramado. Isso lembrava que o acesso pleno a Deus ainda não havia sido aberto. Tudo aquilo possuía caráter provisório. Porque Deus nunca perdoou um homem ou mulher através do sangue de um bode ou de um touro. Todo aquele derramamento de sangue apontava para Cristo. Se alguém foi perdoado no Antigo Testamento, foi perdoado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então, o sacerdócio levítico não era o destino final, era apenas uma sombra, era apenas uma figura, era apenas uma preparação. Seu propósito era apontar para um sacerdote maior que ainda viria. Por isso o autor aos Hebreus não apresenta Cristo como mais um sacerdote entre outros. Ele o apresenta como cumprimento daquilo para o qual todos os sacerdotes apontavam. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, Cristo ofereceu a si mesmo. Os sacerdotes apresentavam sangue alheio, Cristo apresentou o seu próprio sangue. Os sacerdotes ministravam continuamente, Cristo, ele realizou uma obra definitiva. Desde o início era essa a sua missão. Foi isso que o anjo declarou para José. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Cristo, irmãos, realizou uma purificação completa e definitiva. Por isso que o autor aos Hebreus diz, depois de ter feito a purificação dos pecados. O texto não diz que Cristo iniciou a purificação, não diz que tornou a purificação possível, não diz que abriu um caminho para que o homem completasse a sua própria purificação. O texto afirma que ele fez a purificação, a obra foi realizada, e o verbo aqui aponta para uma ação completa, concluída, consumada, perfeita. Aqui, meus irmãos, nós encontramos uma das grandes diferenças entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Os sacrifícios antigos precisavam ser repetidos. O sacrifício de Cristo jamais precisará ser repetido. Os sacrifícios antigos cobriam simbolicamente o pecado. O sacrifício de Cristo remove efetivamente o pecado. Os sacrifícios antigos apontavam para uma solução futura. Cristo, ele trouxe a solução definitiva. Na cruz, irmãos, o Filho assumiu sobre si a culpa do seu povo. Na cruz, Jesus, ele suportou a penalidade que nós merecíamos. Na cruz, ele recebeu sobre si a condenação destinada aos pecadores. Na cruz, satisfez plenamente a justiça divina, pagou integralmente a dívida do pecado. Por isso, quando Cristo declarou: está consumado, não estava anunciando uma derrota, ele estava proclamando a conclusão da obra redentora. Nada precisava de acréscimo ou ser acrescentado, nada precisava ser completado, nada precisava ser repetido. A purificação havia sido realizada. Glória a Deus. Irmãos, Cristo, ele fez esse sacrifício por nós e entrou na presença do Pai como nosso representante perfeito. A obra sacerdotal de Cristo não termina na cruz, meus irmãos. Depois de oferecer o sacrifício perfeito, ele entrou na presença do Pai. O sacerdote do Antigo Testamento, ele atravessava o véu, levando sangue de animal. Cristo, ele entrou no verdadeiro santuário celestial. E o que foi que Cristo levou? O mérito infinito da sua obra gloriosa. Aqui nós encontramos, meus irmãos, umas das glórias do Evangelho. Nosso acesso a Deus não depende do nosso desempenho, não depende dos nossos méritos, não depende da nossa justiça, não depende, meus irmãos, de absolutamente nada que possamos fazer. Depende da obra consumada de Cristo. Ele compareceu diante de Deus o Pai como nosso representante, meus irmãos. O sangue derramado no Calvário jamais perderá o seu valor. Sua intercessão jamais cessará. Sua mediação jamais falhará. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, isso nos conduz
ao nosso terceiro e último ponto, meus irmãos. Eu vou concluir com esse último ponto, queridos irmãos. A superioridade absoluta de Cristo. O profeta, o sacerdote e o rei perfeito. O que é que o autor diz aí no versículo 4? Ele diz, e aqui é o clímax, meus irmãos, de tudo que já foi dito. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. À primeira vista, a menção aqui aos anjos pode parecer uma mudança repentina do assunto. Contudo, ela representa a conclusão lógica de toda a argumentação do autor. O propósito continua sendo o mesmo desde o início da epístola: demonstrar que não existe ninguém comparável ao Filho de Deus. Cristo, ele é superior aos anjos porque possui uma posição que nenhum anjo jamais recebeu. No pensamento judaico do primeiro século, os anjos, eles ocupavam uma posição extremamente elevada. Para vocês terem uma ideia, os judeus, eles associavam os anjos aos grandes atos da revelação divina. Eles estavam presentes em momentos importantes da história, isso é um fato. Em cada momento da história da redenção, eles estavam presentes. Vejam, os anjos que apareceram a Abraão. Veja o anjo que apareceu a Jacó, que lutou com Jacó, que falou com Moisés na sarça. Veja o anjo Gabriel anunciando a chegada do Messias. Eles eram vistos como servos gloriosos do Senhor. Entretanto, por mais elevado que fossem, eles continuavam sendo criaturas. Eles continuavam sendo servos. Continuavam sendo ministros da vontade divina. Cristo, porém, diferente dos anjos, ele ocupa uma posição completamente diferente. Porque os anjos servem, Cristo governa. Os anjos adoram, Cristo recebe adoração. Cristo recebe adoração. Os anjos executam as ordens. Cristo, ele dá ordens. Cristo, meus irmãos, ele envia. Os anjos são enviados, porque Cristo é quem os envia. Por isso o autor afirma que ele herdou mais excelente nome do que eles. Esse nome não se refere meramente a uma designação. Refere-se à sua dignidade, refere-se à sua posição, refere-se à sua identidade. Ele é o Filho, e nenhum anjo jamais recebeu esse título da forma singular e absoluta que pertence a Cristo. Logo, meus irmãos, essa declaração, veja, logo após essa declaração, o autor vai perguntar: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Qual foi dos anjos? Será que ele falou isso para Miguel, para Gabriel ou para qualquer outro anjo? Tu és meu filho? Não. A resposta é óbvia, meus irmãos. A nenhum anjo Deus falou isso, ou dessa forma, porque aos anjos pertence a ordem dos servos. Eles são servos. Cristo, meus irmãos, pertence à ordem do Filho eterno. Então, a conclusão é lógica. Cristo vale infinitamente mais do que qualquer coisa que possamos perder, meus irmãos. Essa é a conclusão. Porque aqui nós voltamos à situação original dos leitores de Hebreus. Eles estavam sofrendo, estavam sendo pressionados. Alguns cogitavam abandonar a fé, mas depois de tudo que foi apresentado, surge uma pergunta inevitável: como abandonar alguém assim? Como abandonar o rei que governa todas as coisas? Como abandonar o profeta que revela perfeitamente Deus? Como abandonar o sacerdote que remove definitivamente o pecado? Como abandonar esse sacerdote que nos perdoa e que remove os nossos pecados? Irmãos, o argumento do autor é simples e poderoso. Se Cristo é tudo aquilo que Hebreus 1, de 2 a 4 afirma que ele é, então não existe perda nesse mundo que possa ser comparado ao privilégio de possuí-lo. Se for necessário perder bens,
Cristo vale muito mais. Se for necessário perder prestígio, Cristo vale mais. Se for necessário perder amizades, Cristo vale mais. Se for necessário perder posição social, Cristo vale mais. Se for necessário perder a própria vida, Cristo vale mais. Por isso Jesus declarou: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Meus irmãos, o mundo inteiro não pode compensar a perda de Cristo. Mas possuir Cristo compensa qualquer perda que este mundo possa impor. Quando as lutas vierem, lembrem-se de que seu rei, ele continua governando. Quando as dúvidas surgirem, lembre-se de que seu profeta continua falando por meio de sua palavra. Quando a sua consciência te acusar, lembre de que o seu sacerdote continua intercedendo por você diante do Pai. Irmãos, a segurança do cristão não está em sua força, não está em sua fidelidade, não está em suas realizações, está na perfeição daquele que exerce simultaneamente os 3 ofícios da redenção. Ele é o rei que possui, que criou, que sustenta todas as coisas. Ele é o profeta que revela perfeitamente a glória de Deus. Ele é o sacerdote que realizou definitivamente a purificação dos pecados. Então ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior aos reis, superior a qualquer outra esperança que o homem possa buscar. Portanto, meu irmão, minha irmã, não olhe para si mesmo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os recursos deste mundo. Olhe para Cristo. Confie em Cristo. Permaneça em Cristo. Porque aquele que é o profeta perfeito, o sacerdote perfeito e o rei perfeito é também plenamente suficiente para salvar, para guardar e conduzir seu povo até a glória eterna. Amém.